Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, que bom estar em sua companhia em mais uma edição do programa Café com Leite, sempre trazendo temas importantes, relevantes para você que está em casa, para você que está obedecendo às regras de segurança, as regras de orientação daqueles que entendem de saúde, que é ficar em casa. E a nossa orientação é essa também, para que você permaneça em casa, tenha os cuidados devidos. E nós que fazemos o programa Café com Leite, vamos buscar os melhores profissionais para lhe manter sempre bem informado. Hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael de Paula, ele é médico neurologista. Nós vamos conhecer um pouco sobre os sintomas e as sequelas pós-Covid-19. Doutor Rafael, que honra, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa, no momento de pandemia, momento de Covid-19, e para falar sobre esse tema, né? Isso. Uma honra recebê-lo, seja bem-vindo. O prazer é meu, né? Assim, é uma satisfação estar aqui, poder falar de um tema que é tão atual, é um tema tão importante, que impacta na vida de tantas pessoas e que vem de 2020, que parece que 2020 nunca acaba, né? Já vamos chegando aqui nessa altura de 2021 e 2020 nunca acaba. Nunca acaba, realmente. Doutor, os cuidados que nós estamos tendo, eu espero que é toda a população, que sejam essas regras normais de segurança iniciais, né, de uso da máscara, distanciamento, etc. Eu acho que as pessoas já começaram a absorver isso. Mas começa-se a falar em sequelas. Sequelas são aqueles problemas pós a doença, é isso? Isso, Leite. As sequelas, elas vêm de alguns locais diferentes. Não necessariamente apenas de quem teve a doença, né? Tem as sequelas daqueles que não tiveram doenças, que ficaram em casa e ficaram olhando as notícias na TV, viram seus familiares, seus amigos, alguns sendo hospitalizados, outros nos deixando, né? Então, tudo isso traz uma carga emocional para a pessoa. E tem aqueles que tiveram a doença e tiveram que enfrentar todo o estresse de um internamento, que é muitas vezes longo, né? E isso leva a essas sequelas. Pequenos detalhes. Mas eu vou dizer aqui para o meu telespectador, você que está ligado no Café com Leite não tem sequela, pode continuar assistindo, viu? Aqui você não tem sequela, você só tem boas respostas, como essa aqui do Dr. Rafael de Paula, que é a brilhante do nosso programa. Que legal, né? Doutor, realmente o senhor tocou num ponto que chama muita atenção, que é essa questão da inatividade dentro de casa, aquele ato de estar dentro de casa só ouvindo notícias ruins, só absorvendo problemas, e isso traz, de certa forma, alguns problemas de saúde, diga-se de passagem em termos gerais, né? Não somente neurológico, por exemplo, né? Sim, sim. Uma coisa que, assim, no começo da doença, né, uma doença nova, a gente primeiro aprende os sintomas da doença, a gente aprende o que ela faz no nosso corpo, viu que ela é uma doença que se espalha rápido, que muitas vezes pode levar a um quadro mais grave. E aí, com o passar do tempo, já que essa doença não vai embora, né, começam a aparecer aqueles pacientes que se recuperaram, que voltaram para casa e continuam em diversos estudos sendo acompanhados. E algumas pessoas aproveitam esse período também e, já prevendo alguma coisa na frente, já começa desde o começo, lá de 2020, a acompanhar as pessoas que também estão em casa. Não só aquelas que adoeceram e tiveram que ser hospitalizadas ou não. E aí você vai vendo que
algumas situações que já são endêmicas da nossa realidade, que é uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de depressão, de obesidade, e ver que tudo isso vai se agravando nesse período de que a pessoa fica em casa. Não só doente, mas ela fica em casa absorvendo, como o senhor falou, várias notícias ruins, porque é difícil ter notícia boa num período assim. Né? Quando tem vacina, às vezes a vacina não é em quantidade que o pessoal quer, então até a notícia boa termina virando um motivo de uma ansiedade maior. Né? Então, a organização do poder público, né? Tendo facilitar a vida das pessoas, porque a esperança da vacina, ela tinha tomado uma certa dimensão, ainda tem, né? Mas assim, a gestão em si dos mecanismos, né? De aplicação, de transporte disso aí, poderia facilitar a vida de tanta gente, né? Aqui no Juazeiro, por exemplo, faltando, isso é um absurdo. Bom, questão política, vamos trabalhar aqui no nosso, né? Doutor, por ser a Covid-19 uma doença nova, entre aspas, né? Porque é uma doença já antiga, porém atacou bastante. Agora, quais são os principais órgãos do organismo, do corpo, que ela ataca? Pronto, a Covid, ela ataca algumas áreas específicas do nosso corpo, por quê? Porque ela se liga, o vírus, ele se liga a alguns receptores que a gente tem no nosso corpo. Esses receptores, eles são encontrados muito no nariz, são encontrados muito no pulmão e em alguns outros órgãos. Né? Por exemplo, no cérebro, você tem algumas regiões do cérebro que também tem muito desses receptores. Mas falando especificamente da questão neurológica da Covid, o cérebro ele tem uma barreira protetora. E aí esse vírus, o que acontece? Ele, muitas vezes, não se sabe bem ao certo como é que ele termina entrando no sistema nervoso. Mas eles chegam lá pelo nariz, na mucosa do nariz, na mucosa da boca, se multiplica. Alguns acreditam que eles terminam entrando pelo vaso sanguíneo, outros por algumas outras células de defesa, e outros até pelos neurônios mesmo, e vai voltando aqui para o cérebro. Isso implica dizer que todo cuidado é pouco. Isso, a máscara não é à toa. Né? A máscara protege a mucosa nasal, oral, e protege que chegue no pulmão. Né? Que os sintomas mais comuns vão ser esses sintomas respiratórios, né? Os sintomas, em casos mais leves, parecidos com uma gripe, mas que levam a uma pneumonia viral, que tem um acometimento pulmonar mais grave, pode ter também acometimento de fígado nos pacientes mais graves, acometimento renal, e também nesses pacientes que são mais graves, eles também estão sujeitos a ter um acometimento cerebral mais grave. Isso, né? Implica dizer que as pessoas, essas regras de cuidados, como eu citei, do uso da máscara, o senhor falou também aí, a lavagem das mãos, que a gente sempre fala aqui no nosso programa, o uso do álcool em gel, são instrumentos, digamos assim, preventivos, considerando que não existe ainda um medicamento específico para a Covid, né? Então, usar os meios de adquirir, né, essa doença, né? Isso. E aí, devido a esse mecanismo de entrada do Covid no nosso corpo, a gente tem alguns sintomas, né? Os sintomas que ficou bem famoso na Covid-19, né? Que é a falta do cheiro, que seria uma anosmia ou hiposmia. Do paladar. Muitas vezes a falta do paladar se deve pela falta do cheiro. Muito do que a gente sente de gosto depende do nosso olfato. Então, o olfato afetado lá na entrada do vírus, muitas vezes afeta dessa forma. Né? O vírus caminhando para o cérebro mostra lá a dor de cabeça, a gente vai ter uma dor de cabeça. Né? Algumas pessoas têm essa dor de cabeça, um sintoma bem prevalente, um dos sintomas mais prevalentes da infecção aguda. Dor no corpo, porque também aqueles mesmos receptores também se encontram no músculo. Então cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Você vai ter casos mais leves, onde talvez o paciente ele comece, a maioria não começa, mas pode começar apenas com dor de cabeça e depois desenvolver aqueles sintomas mais gripais de tosse, coriza, de mal-estar difuso. Outros vão começar
mais com um quadro mais nasal, às vezes são poucos, mas podem abrir o quadro com a falta do cheiro, perceber que está sem sentir cheiro. Olha aí. Nada melhor do que se cuidar, se prevenir. São sempre as orientações dos profissionais que aqui passam. O Dr. Rafael de Paula não é diferente. As orientações é de que se cada um de nós nos cuidarmos, nós teremos mais tempo aqui assistindo o programa Café com Leite, viu? Por isso a minha cobrança diária para você. Por isso a minha preocupação em trazer profissionais aqui para conversar com a gente. Para que você continue nesse processo de cuidado, de atenção com você, com a sua família e com o outro. É assim que o amor faz com que a gente caminhe. Alô, você empresário, lembre-se, gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, quem acredita e investe será lembrada. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de laboratório LAMIC. Doutor Rafael, comentava-se até o ano passado, 2020, que essa doença atacava pessoas com mais idade. Uhum. E agora tem-se estatísticas de pessoas entre 40, 50 e poucos anos ali estão sendo as mais acometidas. Existe algum estudo, alguma coisa que leva a isso? Não, o que a gente tem é que, do mesmo jeito que a gente se adapta às situações, o vírus chegou, a gente tentou ao máximo ficar em casa, teve os que não ficaram, e o vírus, ele também evolui. Não escolhe, né? A gente se adapta ao vírus, o vírus se adapta a gente. À medida que as pessoas, que ele começa a se replicar mais, aparecem o que a gente vê hoje em dia, que são diversas mutações. Algumas levam a maior letalidade do vírus, outras a uma capacidade de se espalhar de forma mais eficiente. E aí, com isso, ela começa a atingir, né, proporcionalmente, pessoas mais jovens. Né, atingindo aqueles que menos se cuidaram, né? Também, né? Também, porque às vezes tem um jovem que não se cuidou, mas levou para casa, né, esse vírus e infectou todo mundo em casa. Né, tinha até um termo que falaram para desse fato do jovem sair para a festa à noite, voltar para casa de dia e infectar o idoso, e o idoso ter as consequências, né? Que é um termo até pesado, que lá fora se chama que são os assassinos de idosos. Né? Ele sai de noite e leva o vírus para casa. Ele tem o quadro leve, o idoso teria o quadro grave. Sim, quer dizer, que de fato ocorreu, né? De fato ocorre. Infelizmente ocorre ainda. Doutor, os indicadores também da vitamina C. Né? Se escuta muito que o consumo da vitamina C é um forte indicador de combate. Uhum. Qual é a relação com essa doença? A vitamina C, geralmente, ela é utilizada como uma forma de você melhorar a sua imunidade, né, de você ter uma proteção maior às viroses, seja uma gripe comum, seja um resfriado, seja o Covid. Né? Mas, assim, você se protege antes. Né? Depois que você pega o Covid, vira meio que uma loteria. Né? Você vai juntar os seus fatores de risco, né? Se o paciente é idoso, se ele tem muita comorbidade. Outra coisa que é muito comum também na COVID, que é o paciente que tem sobrepeso, que é obeso, eles tendem a ter, quando é jovem, que a obesidade ela é o principal fator de risco para pacientes jovens terem um quadro grave. Né? Então, a questão da vitamina C, ela não vai te proteger de ter um quadro grave. Né? Mas talvez ela melhore sua imunidade de alguma forma, né? Não tem muito... Uma parede, né? Ali de combate, né? É uma ajuda, mas depois que ela é vencida, você cai na mesma estatística de todo mundo, né? Vira loteria. Não tem jeito, cada um tem que pensar 10 vezes mesmo antes de cometer qualquer ato, né? Doutor, já que o senhor falou, fez uma relação aí, Covid, vírus... gripe, etc, tal, que a vitamina C faz esse combate. Tem algum estudo de que a Covid-19 tem relação, por exemplo, com a gripe? Porque uma coriza já é um forte indicador, né? Assim,
As doenças virais, os vírus, de modo geral, alguns eles têm os seus locais de replicação no nosso corpo, locais específicos. Sim. Né? Específicos, na verdade, você tem um mal-estar geral, que muitas vezes é produzido pelo próprio corpo, que são seus anticorpos que estão agindo, então você vai lá, faz uma febre, porque seus anticorpos eles estão produzindo substâncias que levam a um quadro inflamatório no seu corpo para tentar vencer esse indivíduo externo. Né? Só que como essas mesmas substâncias, elas podem levar a congestão nasal também, né? Muitas vezes não só pela ação do vírus em si, né? A congestão nasal, a coriza, a tosse. Então, por ser um vírus, eles tendem a ter quase sempre um quadro mais difuso no corpo. Então termina que quando a pessoa vai e diz, não, ele tem uma virose, né? Porque são sintomas que a gente diz sintomas constitucionais, sintomas pouco específicos. São sintomas que geralmente os vírus costumam dar por pegarem muita coisa no nosso corpo. É delicado, cada um ter o seu cuidado, cada um ter a sua atenção naquilo que diz respeito aos cuidados e o combate a esse Covid-19, que ela não veio brincando e veio para ficar. Meu convidado de hoje é o médico neurologista, Dr. Rafael de Paula, conversando um pouquinho sobre as sequelas pós-Covid aqui no nosso programa. Alô, você empresário, lembre-se, gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, quem acredita e investe será lembrada. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutor Rafael, por falar em água, vamos tomar uma água? Bora, sempre bom, né? Olha aí, por favor. Aqui, doutor, eu servi a água, viu? Agora eu não sirvo mais a água. Eu peço para o nosso convidado se servir. Doutor, toma um cafezinho? Sempre que posso. Por favor. Muito Nos deve ser aqui do melhor cafezinho do Cariri, café sem nome. Quer conhecer um pouco mais sobre sintomas e sequelas da Covid-19 com o nosso convidado, o médico neurologista, Dr. Rafael de Paula, um médico jovem, brilhante, que está em ascensão aqui na nossa região, demonstrando seu trabalho com dignidade, com seriedade? É só continuar ligado no nosso intervalo, pequenininho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o médico neurologista Dr. Rafael de Paula, abrilhantando o nosso programa de hoje. Você já sabe, é nosso compromisso, manter você sempre bem informado. É nosso compromisso trazer grandes profissionais para conversar com você. É o nosso compromisso para que você fique ligado no programa Café com Leite diariamente. Por isso nós só temos aqui aqueles que sabem tudo. E agora eu vou falar para você da Lei de Certificação Digital. Você é profissional liberal, você é empresário que precisa do certificado digital A1, A3, SPF e SNPJ? Os melhores preços eu garanto, na Lei de Certificação Digital. É só você ligar no 3312-5500, agendar com minha amiga Doris, e com certeza ela vai te atender rapidinho. E tem a assinatura e a garantia da Leite Contabilidade. Alô, você empresário, lembre-se, gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, quem acredita e investe será lembrada. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Doutor Rafael, comenta-se da relação desse Covid-19 com o pulmão, com o fígado, etc. E com o sistema neurológico. Qual é a relação que essa Covid-19 tem? Pronto, a Covid-19 ela já começa, primeiro que os sintomas neurológicos vai ali daquele, como a gente conversou mais cedo, né, a falta do cheiro, a falta do gosto, ou a diminuição. São originários do sistema neurológico, isso, né? Muito bem. Isso tudo vem por aí pelos nervos que chegam lá dentro do nosso cérebro, né? Certo. Dor de cabeça, que vai desde esses sintomas assim até um AVC,
por exemplo. Né? Então, quando o vírus ele vem subindo aqui pelo nariz e chega até o nosso cérebro, o que acontece? Os mesmos receptores que o vírus se ligava aqui fora, no nariz e no pulmão, ele é cheio no cérebro, cheio nos vasos sanguíneos. Então não posso me limitar e achar só que ele desceu, não, ele sobe. Ele sobe. E aí, quando você tem esse vírus se multiplicando lá dentro do cérebro, o cérebro ele começa a produzir, o nosso corpo ele tem uma desregulação de sistemas inflamatórios. Então, quando você tem muita inflamação, isso não vale só para o cérebro, mas quando seu corpo está muito inflamado, muito acometido por algum processo inflamatório, você tem mais chance de ter coágulos, por exemplo, que levam ao AVC. Geralmente os AVCs do Covid são AVCs grandes, AVCs graves. Certo. Né? Mudanças de comportamento, dependendo se eles pegam aqui a partezinha frontal do nosso cérebro, que controla os nossos impulsos. Sabe quando você está com muita raiva e pensa, vontade de esganar essa pessoa, mas você sabe que não pode. Sim. É ali que freia, diz, para com isso. Né? Então, o vírus ele pode afetar essas regiões. Sim. Então, tem desde uma inflamação difusa no cérebro, levando a mudança de comportamento, pode ter AVC, pode ter piora de pacientes que têm epilepsia, podem voltar a ter, mesmo tomando a medicação de forma correta, controlada, pode ter novas crises. Então, isso tudo pode ocorrer. Muito bem. Doutor Rafael, eu posso ter um problema, por exemplo, aqui, vou criar situações hipotéticas para complicar a vida do senhor. Eu posso ter, por exemplo, um problema na coluna ou nas costas, que seja originária de um processo neurológico do cérebro? No cérebro em si... Eu citei, assim, minhas costas, mas poderia ser na perna, no braço, coisas dessa natureza. Sim, poderia. Você poderia ter um problema na perna por conta de algo no cérebro, por exemplo, um AVC. Né? Você teria o AVC, você pode ficar com uma fraqueza na perna. Você pode ter alguns tipos de doença que a gente vê na neurologia, que são doenças desmielinizantes, elas tiram uma capinha que protege o neurônio, para o neurônio fazer impulsos nervosos mais rápidos. E aí você pode ter alteração da bexiga, por exemplo, alteração da movimentação das pernas, dormências no corpo. Então eu posso ter um problema na bexiga, um problema na perna, por exemplo. Entretanto, a origem disso é no sistema nervoso central, na coluna, Olha aí, por que essa pergunta, doutor? Porque muitas vezes eu estou com dor na perna, eu vou procurar alguém, se eu acho que é no osso, eu vou procurar um médico ortopedista, né? Sei lá. Se eu estou com dor na bexiga, eu vou ali atrás de um urologista, sei lá, de um nefrologista. Isso, mas essa relação é muito importante para a gente saber, né? Isso. Na neurologia, a gente vê muito também a parte clínica da coisa. Sim. Né? A gente também não fica só focado. Claro que tudo que o paciente tem, a gente tenta puxar para a nossa área. A gente vai ver se está ali na medula da pessoa, se está no cérebro, se está nos nervos periféricos. A gente vai levar, mas a gente tem essa carga durante a nossa formação de também distinguir quando aquilo provavelmente não é. Certo, né? Certo. São detalhes importantes que as pessoas precisam tomar conhecimento, né, acima de tudo. Agora, com relação ao Covid, o sistema neurológico, o que é que eu posso fazer em termos preventivos, considerando que a máscara, esses equipamentos que se orienta que use, tem algo a mais fora isso na questão da prevenção? Porque fala-se em prevenção. Prevenção é a melhor opção, a melhor coisa, né? Então, afora esses pequenos detalhes, considerando que sei que algumas perguntas até meio complicadas, mas o senhor que é da área poderá nos ajudar. Porque a minha intenção aqui, doutor, é deixar meu telespectador satisfeito. Com certeza. Então, assim, qual uma outra forma da gente evitar um problema mais grave, neurológico especificamente? Infelizmente não tem alguma forma específica da gente evitar. Né? A partir do momento que a gente pega, a gente fica sujeito a esse tipo de situação. Uma coisa interessante que a gente pode ter é ter um autoconhecimento importante. Por exemplo,
eu não tinha dor de cabeça, a gente está numa situação de pandemia, comecei a ter uma dor de cabeça nova. Né? Então isso pode ser um sinal de que eu posso estar... tem alguma coisa diferente acontecendo. Certo. Né? Então eu tentar associar isso com o período que a gente está de Covid e poder ter um diagnóstico mais rápido, aí eu infecto menos pessoas e aí a gente vai tentando cortar esse ciclo. Você falou uma coisa importante. Quanto menos infectar, menos ela se prolifera. Então, se eu tenho conhecimento, indicadores, é melhor me resguardar. Isso. Diversas vezes eu já peguei pacientes em que você, nesse primeiro momento, o que você faz? Você evita atender no seu consultório pacientes que tenham sintomas, porque você tem outras pessoas que podem frequentar o consultório e aquele ambiente de atendimento, né, e podem se contaminar por conta disso. Certo. E aí, às vezes o paciente ele chega, não, eu estou aqui com a coriza, com a tossezinha, mas não é nada não, é minha sinusite. É a minha sinusite, eu sempre tenho essa sinusite. E eu tô com uma dorzinha de cabeça e tal, e aí eu vim por conta da dor de cabeça. Aí você pergunta, certo, mas e essa dor de cabeça? O senhor tinha já? Não apareceu agora, junto com a sinusite que eu tinha, junto com que na verdade não era sinusite. Né? Então a gente tem que ficar se policiando não só para aqueles sintomas que a gente tem de pulmonares, esses outros sintomas, mas também atentar que existem possibilidades de ser sinal de alerta, na verdade, para a Covid. Então esse momento também é muito importante que as pessoas, independente daquilo que já tinha, né, se vem com mais agressividade ou se aparece algo diferente, que procure um profissional ou procure um órgão, uma UPA, qualquer outro ambiente, procure saber logo, né? Isso não vamos, a gente só não pode exagerar também, porque assim, é um meio termo. Ele começa a ter uma dor de cabeça nova, claro que você vai achar estranho você ter uma dor de cabeça nova e não que persistente. Né? Que você toma seu remédio habitual para dor e essa dor não passa ou só alivia um pouco. Né? Então você já fica de olho aberto. Agora, aí depois você começa a ter uma moleza no corpo, você começa a ter uma coriza, você começa a ter uma tosse, e aí você já tem que abrir o olho. Ó, talvez aquela dor de cabeça que eu tive ontem já foi o começo. Com quem que eu andei ontem? Né? Vamos investigar, né? Se você não respeitou muito bem esse distanciamento nosso, ou às vezes até por questão de trabalho mesmo. Às vezes a pessoa está lá, tem a dor de cabeça e está no trabalho, né? Mas é importante ela avisar. Né? Que bom, né? Conversar aqui com o Dr. Rafael de Paula, falar sobre esse tema tão importante e em voga nos dias atuais. Alô, você empresário, lembre-se, gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, quem acredita e investe será lembrada. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. Doutor Rafael, aquelas doenças psicossomáticas, elas são afetadas diretamente no cérebro? Por exemplo, a ansiedade, a depressão, que está em voga também em virtude da Covid, né? Isso. São sintomas psiquiátricos que também estão relacionados ao cérebro. A neurologia, a gente vê a neurologia e a psiquiatria como ciências irmãs, né? Sim. A psiquiatria, ela vê mais a parte dos neurotransmissores, como os neurônios se comunicam. Essas comunicações dos neurônios, elas estão relacionadas com ansiedade, quando você tem algumas substâncias a mais, outras a menos. E é por isso que o paciente ele tem que fazer uso de certos tipos de medicamentos prescritos pelo psiquiatra. Né? E assim, essa relação com o Covid ela é muito importante, porque como a gente falou, existe a possibilidade do paciente ele já ser um paciente ansioso, mas que aquilo não atrapalha a vida dele. Sim. E aí a gente cai numa pandemia.
E aí essa ansiedade dele multiplica. Aflora, né? Pois é, e multiplica. Então ele estava lá naquele limite e de repente vem uma pandemia e ele sai do limite dele. Então quando ele começa a fazer isso, é importante ele ter alguma ajuda psiquiátrica, né? Imaginava-se que psiquiatra era para pessoas com mais deficiência, mais graves, né? Mas aí, nesse caso, dentro de um processo pandêmico desse que nós temos aí, é buscar imediatamente um profissional, né? Isso, você pode manejar com o psicólogo, com o psiquiatra, né? É importante fazer esse tipo de acompanhamento, até porque é o que a gente vai ver agora com o avançar da pandemia. A gente viu os sintomas da fase aguda, da fase de todo mundo adoecendo, mas agora a gente cai nas pesquisas que aparecem, que são pesquisas do que está acontecendo pós-pandemia. Sim. Né? E só para não deixar de responder, muitas vezes algumas doenças, essas doenças de ansiedade, né, você também tem que pesquisar outras causas. Às vezes é uma tireoide que está ruim, às vezes é algum outro problema que você precisa também ir atrás. Né? Doutor, tem uma relação muito fácil que nós imaginamos. Uhum. O senhor falou, por exemplo, às vezes é um problema de tireoide, na verdade, imagino outra coisa e é uma tireoide, por exemplo. Mas acontece que minha vizinha, eu gosto sempre de falar na vizinha, a vizinha sempre desliga a televisão nessa hora, sabe? Minha vizinha traz o medicamento que meu filho tomou e diz, olha, toma esse aqui que era bom, porque eu estava sentindo, hipoteticamente, uma dor de cabeça. O que é que o senhor fala sobre isso? Eu devo fazer isso, ou seja, eu devo tomar esse medicamento? E Dona Maria, minha vizinha, pode me oferecer esse medicamento? Dona Maria pode ter a melhor intenção do mundo, né? Dona Maria, ela gosta de você e tenta cuidar de você, né? Tenta aliviar aquele sofrimento. Só que Dona Maria, às vezes, ela está vendo a coisa muito superficial. Às vezes, aquela dor de cabeça que o paciente sente, que qualquer analgésico comum para ela, no caso dela, funciona, às vezes o vizinho dela pode estar tendo, não sei, uma trombose no cérebro, né? um AVC, então, ou uma trombose. E ele toma e vai aliviar a dor dele. Certo. Só que o problema vai estar lá. Continuar. E vai chegar uma hora que o medicamento, quando ele for pedir para a Dona Maria de novo, talvez o medicamento não alivie e o processo já começou. Então ele vai buscar um atendimento num quadro mais grave. E um quadro mais grave, às vezes, você pode ter sequelas depois. Sim. Portanto, né? é melhor Dona Maria esquecer a ajuda. Ela Quer pode ajudar, leve no médico, né? Faz uma orientação, né? Por que você não procura um médico, um profissional de saúde, vai no posto perto de casa? Isso é interessante mais interessante para a Dona Maria. Eu encontro muitas pessoas na rua que dizem, olha, quando você faz aquela pergunta aos profissionais de saúde, eu fico logo com raiva. Depois deixa de fazer o que você está fazendo, né? Exatamente. Deixa de fazer o que você está fazendo. Que muitas vezes, como o senhor disse, a intenção é tão boa, né? De madrugada, querendo ajudar um filho, um irmão, uma criança e tal, para aliviar a dor e de repente faz prejudicar. Pois é, nem né? sempre... Encobrir um problema mais sério, né? Que é o nosso grande receio nesse tipo de situação. Doutor, nesse período de Covid também, não somente no processo de Covid, mas no contexto geral, tem muitas informações nas redes sociais, né, no Google. Eu vou lá em Dr. Google perguntar as sequelas do Covid, o que é que eu vou fazer. Então, eu devo fazer isso se eu tenho, por exemplo, indicadores ou algum subsídio de que eu estou suspeita de Covid? Devo fazer isso ou devo sempre procurar um profissional? O Google ele é uma ferramenta boa para você pesquisar. Só que você tem que saber o que pesquisar. Se você está passando por aquele problema na hora, talvez não seja o melhor momento de você ver o que você vai ter lá na frente, porque você não sabe se você vai ter aquilo, você não sabe se realmente você está procurando no lugar correto. Então, às vezes, você está aumentando a sua ansiedade, né, por algo que talvez você não, muito provavelmente, você não tenha. Já enxergando uma cura, né? Você ou enxerga a cura ou enxerga o problema. O problema. Né? Porque quando você pesquisa no Google, muitas vezes você vai no problema, você encontra o problema. Certo. E não quer dizer que você vai ter aquele problema. Isso. Então você, às vezes, encontra
um obstáculo para a sua recuperação em casa, porque você fica mais ansioso, né, por conta de uma busca. E se não tem conhecimento na área, o que é que quer se meter? Doutor, é porque eu sou do princípio do seguinte, eu acho também importante as pesquisas nas redes sociais, mas assim, quando tem muita fake news, tem muito problema e tal, então se eu estou tratando, porque quando nós falamos, se eu tenho um problema com a Receita Federal, porque eu sou contador, aí é uma doença, mas assim, não, mas eu vou amanhã, que eu vou terça-feira, né? Se eu tenho um problema na justiça, não, na hora que o juiz mandar me chamar, eu vou e tal. Mas quando eu tenho um problema no cérebro, digo, rapaz, não dá para esperar para amanhã não, estou correndo é hoje. Vai direto do médico. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Então essa busca, eu acho ela interessante, entretanto, eu sou da linha de que deve sim, vamos atrás do médico, vamos procurar. Ele que sabe. Isso. O senhor sabe pesquisar. Isso, exatamente. Já eu não sei, eu entendo que é assim. Então por isso que eu fico... Minha intenção aqui é eu beliscar meu telespectador, viu? Que fica ali no Google e não vai no médico. Ah, tá ótimo, é perfeita essa atenção que tem que ter. Porque assim, às vezes até a gente mesmo, o médico, você pesquisa num lugar e aí você depois pesquisa em outro, a informação é diferente. Sim. E aí você tem que saber avaliar se aquela informação, aquela primeira ou aquela segunda, qual das duas é mais válida. Sim. Então você tem que ver as evidências, que é a palavra que está tão na moda hoje, né? A evidência científica daquilo. Às vezes é um trabalho pequeno que mostrou alguma coisa que, quando você coloca numa população maior, aquilo ali não é a realidade, na verdade. E aí você tem que saber fazer esse peso, tem que saber distinguir. Então nem sempre é tão simples assim. Pois é, isso que eu quero sempre puxar aqui a orelha do meu telespectador nesse aspecto. Meu convidado de hoje é o médico neurologista, Dr. Rafael de Paula, brilhantando o nosso programa, falando sobre os sintomas e sequelas da Covid-19. Alô, você empresário, lembre-se, gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, quem acredita e investe será lembrada. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutor Rafael, vamos tomar mais uma água? Por favor. Nosso bate-papo tá muito bom aqui, mas nada melhor do que uma água. E mais um cafezinho. E você aí em casa, se delicie de um cafezinho também, doutor, por favor. Se delicie do nosso cafezinho, que será sempre uma honra lhe oferecer e me deliciar com você. A sua companhia é muito confortável. Quer conhecer um pouco mais sobre os sintomas e sequelas da Covid-19? É só continuar ligado no nosso programa, o nosso convidado aqui sempre especial. Dr. Rafael de Paula, médico neurologista, abrilhantando-nos. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho eu volto. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o médico neurologista Dr. Rafael de Paula. Ele que abrilhanta o nosso programa, nos proporcionando aqui informações importantes sobre sintomas e sequelas no Covid e pós-Covid-19. Aqui eu peço permissão para falar para você, querido telespectador, da 4ª edição do Café com Leite em Revista. Uma revista feita com muito amor, com muito carinho, especialmente para você. E o melhor é grátis, feita com amor para você e é grátis. Você pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ligue e agende, viu? Tudo controlado. Você recebe higienizada gratuitamente. E você que mora fora e nos assiste pela BrisaNet, pelas redes sociais, manda uma mensagem para a nossa produção. Nós enviamos para você o seu exemplar. Alô, você empresário, lembre-se, gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, quem acredita e investe
será lembrada. Inclusive, um abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutor, inclusive, rapaz, quero até lhe convidar para escrever uma matéria para a nossa próxima edição. Ou melhor, a quinta ou a sexta edição, porque a quinta já está no forno lá para ser impressa. Mas se eu tiver um espaço, eu faço questão de eu fazer uma matéria sobre essa questão das sequelas, né, que são, é o tema do futuro. Então, se o senhor quiser, será muito oportuno, porque essa revista é muito bem aceita. E as pessoas mandam buscar aqui e isso me deixa muito confortável, sabe? Pronto. Muito tranquilo. Então, se o senhor quiser escrever uma matéria, já fica aqui o convite, tá bom? Doutor Rafael, o nosso tema é essa sequela. Né? Nós estamos aí com um número, esperando com essas vacinas aí, esperando uma redução significativa das pessoas com a Covid-19. Como é que o senhor pode fazer uma análise prévia das sequelas que podem acontecer, o que as pessoas devem fazer, para que a gente possa tomar os cuidados devidos? Então, é uma ótima pergunta, Leite, essa, porque é o tema que vai acontecer daqui para frente, eu acho. Porque a gente teve muita gente com Covid e essas pessoas com Covid começaram já a ter alguns, já fizeram estudos com acompanhamento e 3 meses depois o que aconteceu com esse pessoal que teve Covid? Né? E foi visto que existem síndromes pós-Covid, que é o chamado, é um conjunto de sintomas que a pessoa pode ter. Né? Seja uma dor de cabeça persistente, uma pessoa que tinha uma enxaqueca, piorou a enxaqueca, ou então tem uma dor de cabeça persistente. Algumas pessoas percebem que depois da Covid, elas ficaram com raciocínio mais lento. Então esse raciocínio mais lento, ele também incomoda as pessoas, é também uma síndrome dessas pós-Covid. A gente tem também casos de insônia e também de ansiedade. Essas pessoas que tiveram Covid, elas têm cerca de quase, em alguns estudos, quase de 80% de chance de apresentar algum sintoma neurológico ou psiquiátrico após a Covid. A dicção é um dos indicadores também, a fala, a linguagem? Alguns sim. É relatado que existem pacientes que perdem algumas capacidades de articular também a fala, né? Então, às vezes, esquecem muitas palavras, também tem alteração de memória, embora eles percebam mais alterações da lentidão do raciocínio do que necessariamente da memória. Eles se queixam mais que estão mais lentos, mas não se queixam da memória. E aí eles podem ter, sim, esse tipo de alteração. Algumas também ficam com a alteração no olfato, no paladar, por um tempo depois. Ou seja, como o senhor disse, eu não diria nem pós-pandemia, é uma pandemia, né, seguida de outra. Né? É uma pandemia dentro de uma pandemia. Agora imagina os reflexos que isso vão deixar no aspecto, em geral, familiar, social, econômico. Eu acho que isso com certeza. Vai trazer muitos problemas. Né? Com certeza, porque é necessário uma estrutura para isso. A gente viu que o Brasil ele é muito grande, ele não tinha uma estrutura, não tem uma estrutura para abarcar um evento desse porte, de uma pandemia que aconteceu do nada e que precisou de uma estrutura, precisou de manejos ágeis e a gente não deu conta. Na verdade, praticamente nenhum país conseguiu dar conta. Sim. E aí a gente cai no pós, porque o pós também vai pegar uma estrutura, só que a estrutura desse pós para tratar esses pacientes psiquiátricos, para tratar esses pacientes com sintomas neurológicos, ela hoje em dia já é muito deficitária antes da pandemia, já é muito deficitária, os CAPs superlotados, os apoios de serviços sociais também com muita deficiência em termos de estrutura, porque material humano existe, sim, mas que a gente vai precisar ter todo esse manejo e no andar da carruagem talvez isso não esteja sendo pensado ainda. Então, isso implica dizer que o profissional de saúde é um ato contínuo, o estudo. Já era, né? O estudo. E agora, pós-Covid, triplicado talvez, né?
para estar sempre antenado no que há de mais moderno para que cuide dessas pessoas sequeladas, né, doutor? Isso. Quando a gente vai ver os bancos de dados de estudos, né, a gente vê que a gente está em 2021, mas a gente já tem uma quantidade muito grande de estudos, comparando também com 2020 sobre Covid. E aí saem os estudos de o que acontece com esse pessoal com 3 meses, aí entram os estudos do que acontece com esse pessoal com 6 meses, daqui a pouco o que acontece com esse pessoal daqui a 2 anos. Sim, vai ter estudo mas assim. É um estudo contínuo, né? E é um acompanhamento, dá um trabalho, mas o pessoal, eles vão atrás, porque isso daí gera política pública, Sim, né? sim, Gera sim. política pública. É para terminar guiando uma política pública, né? Para Então, uma melhor tem assistência. Uma outra estratégia também que eu vi recentemente é a questão, por exemplo, nós falamos pós-Covid. Entretanto, eu digo agora, nesse momento, tem estudos que falam de crianças, por exemplo, que estão no momento estudando remotamente, no computador direto, ali ligado num tablet, no próprio celular ali 24 horas, e isso está, de certa forma, causando alguns transtornos, algumas doenças, né? Já que isso nesse momento, tem como haver, digamos, uma prevenção, porque a minha preocupação é sempre na linha da prevenção, sabe? Eu acho que se a gente se prevenir, adoece menos, né? Exatamente. O que acontece com as crianças é bem particular, porque elas vão para a escola, aprendem bastante coisa na escola, tem o ano letivo delas, e o que acontece é que, assim, puxando também para a neurologia, a gente tem alguns neurônios no nosso cérebro que funcionam como neurônios espelhos. Que são esses neurônios espelhos? São neurônios que eles fazem com que a gente inconscientemente imite o meio que a gente está. Então a criança, quando ela está na escola e vê os coleguinhas todos sentadinhos prestando atenção, ela tende a ter mais facilidade para prestar atenção. Então, querendo ou não, mesmo que ela não esteja totalmente focada, o meio dela está, então ela termina também tendo um grau de atenção. Certo. Quando ela sai da escola e começa a fazer esse acompanhamento em casa, você perde esses neurônios espelho, esse espelhamento do ambiente que você está, e existem estudos que mostram que a cada distração que você tem, você demora de 5 a 10 minutos para voltar a ter o mesmo foco que você tinha antes. Isso num adulto. Imagina numa criança. Em casa. E isso daí vai ter consequências no futuro. Talvez já estejam acontecendo, né? Uhum. Porque assim, os profissionais, como o senhor disse, os cientistas estão estudando com 3 meses, o que acontece com 6, com 1 ano, daqui a pouco com 2 anos, etc. Mas eu acho muito oportuno também estudar nesse momento, né? Está acontecendo com as pessoas que, apesar de não estarem acometidas do Covid-19, mas que não deixam de ser uma sequela em consequência. Por exemplo, se eu não posso estar no colégio e estou em casa e fui acometido, é uma sequela do Covid, né? Isso não deixa de ser uma sequela social, né, do período que a gente vive. Tem aqueles que tiveram a sequela por ficar com o pulmão ruim e tiveram um problema neurológico também por conta disso, mas você também tem todo o contexto social que vai ser afetado no futuro. Doutor, voltando ainda para essa questão do tratamento da sequela, o senhor falou aí uma série de fatores que podem ocorrer, que ocorrem em alguns pacientes, não existe nada que indique, por exemplo, esse aqui saiu da UTI e vai ficar com um problema, digamos, nas pernas, aprendendo a andar, né? Outro dia eu vi um aprendendo a andar, outro aprendendo a falar, tudo. Aí eu volto. Isso tem relação com a parte neurológica? O comando vem daqui para dizer as pernas têm que caminhar? Muitas vezes sim. Algumas vezes nem tanto. Por exemplo, pacientes que ficaram muito tempo em UTI. Esses pacientes ficaram muito tempo em UTI, às vezes 1 mês, 40 dias em UTI, deitados, sedados, sem mexer as pernas, sedados, né? Aí vai ocorrer que eles, quando saírem da UTI, eles vão ter que reaprender. Às vezes os neurônios, eles ficam com alguma deficiência, levando a dor, levando a alteração de movimento.
Então, essa dor, essa alteração de movimento, podem ficar como sequelas depois para esse paciente. E esse paciente vai precisar de muita fisioterapia, muito apoio dos familiares para poder fortalecer novamente aquela musculatura. Muito bem. Né? Mas o senhor falou num tema aí que eu acho de extrema importância. Vai precisar muito da família. E eu ia te perguntar isso. Qual é a relação da família, qual é a importância da família nesse momento de recuperação de um pós-Covid? A família ela vai dar todo aquele apoio que o paciente ele precisa para poder persistir, porque é um processo contínuo. Aí é onde entra a depressão, né? A ansiedade. Isso, a ansiedade. Ele pode ter ansiedade porque, antes eu jogava bola, peguei Covid e agora eu não consigo mais nem ir até o banheiro. Né? Isso daí o paciente ele fica com alguma dificuldade para poder assimilar. Sim. E a família ela é importante porque ela vai dar aquela tranquilidade, vai dar aquele suporte que o paciente precisa para ir persistindo nesse processo de reabilitação. E talvez seja tão ou mais importante, tão importante quanto o tratamento que ele teve durante todo o período. Muito bem. Meu convidado de hoje é o médico Dr. Rafael de Paula, brilhantando o nosso programa de hoje, tema de extrema importância. Alô, você empresário, lembre-se, gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, quem acredita e investe será lembrada. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Doutor Rafael, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar dele perguntar nessa questão das vacinas. Uhum. Algumas pessoas comentam que a vacina A é importante, a outra não presta, aquela outra é assim, assado. As pessoas estão esquecendo que, no meu ponto de vista, eu acho que esse Covid-19 veio para ficar, ele não veio para ir embora, não. Como é que o senhor analisa essa questão? Tem gente que tem medo de tomar essa vacina, porque diz que vai morrer, enfim. Isso, Leite. É importante essa pergunta, até porque nas últimas semanas apareceram que algumas vacinas dariam mais chance do paciente ter AVC, ter essas coisas, quando na verdade isso não ocorre. Né? A vacina, a chance de uma pessoa ter um AVC por conta da vacina é muito menor do que, por exemplo, pelo cigarro, ou só por estar gestante, ou pela mulher tomar o anticoncepcional. A vacina tem uma chance muito pequena. Alguns países da Europa, eles interromperam um período de vacinação com alguns tipos de vacina, justamente para ver isso. Aí viram que estava tudo ok e voltaram a fazer. E com relação a algum outro sintoma, algum outro problema neurológico por conta de vacina, isso também não tem nada relatado ainda, né? Os estudos, eles sempre ocorrem, mas até hoje não teve nada de mais grave decorrente por conta da vacinação. Ou seja, é o melhor meio de prevenção, é a vacina, né, doutor? Isso, a vacina é que vai cortar a circulação do vírus. Né? Como o senhor falou, o vírus, muito provavelmente ele veio para ficar. Todo ano a gente toma vacina da gripe, vacina da H1N1, e talvez existe uma possibilidade, quem sabe, da gente todo ano tomar uma vacina para a Covid, ou depois de um tempo fazer reforço de vacina para a Covid. Um vírus, veio foi para ficar mesmo. É um vírus, ele adapta, a gente se adapta, a gente tem que aprender a conviver também. Com certeza. Meu convidado de hoje, abrilhantando o nosso programa, tema importante, sintomas e sequelas pós-Covid-19. Eu vou aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Tomar um cafezinho, tomar uma água com o meu convidado, doutor Rafael de Paula, ele que é médico neurologista, abrilhantando o nosso programa de hoje. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água mineral São Geraldo e agora já estamos de volta. Quero agradecer aqui a brilhante participação do nosso convidado, Dr. Rafael de Paula, como eu disse no início do programa, médico jovem, inteligente, estudioso, está aqui conversando com a gente. Doutor, muito obrigado pela sua
participação aqui no nosso programa. Eu espero que o senhor volte aqui em breve, será uma honra recebê-lo. Aproveitar aqui e externar o meu sentimento de respeito pelo seu pai, Dr. Neilson de Paula, a quem eu tenho... Nunca sentei para conversar com o Dr. Neilson, mas sou admirador dele. Quando tive o contato com ele a primeira vez para falar sobre o senhor, fiquei muito feliz. Então, pessoa que eu tenho uma grande admiração, tá? Levo meu abraço para ele e fica aqui externado meu sentimento de admiração por ele. Mas os agradecimentos ao senhor. Muito obrigado, viu? Espero tê-lo novamente aqui em breve. Pronto, Leite. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, um tema tão atual, que vai trazer repercussões. E eu estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição. Agradeço os elogios, tanto a mim quanto ao meu pai. E é um prazer estar aqui. E onde é que o senhor atende aqui no Juazeiro? Porque eu lembro do seu pai aqui na rua Padre Cícero, esquina com Clóvis Bevilacqua. Mas ele saiu de lá. Ele está onde? Ele está lá, eu também estou também, lá. Né? Estamos lá, Estamos lá, no edifício Office Cariri, Office no Cariri. primeiro andar, na sala 108, o Instituto Cérebro, Mente e Visão. Certo. O WhatsApp de contato é 99977-3434 para esclarecer alguma dúvida ou agendamentos. Muito a gente bem. está à Vamos colocar disposição. aqui nos caracteres, quem quiser conhecer um pouco sobre as ações do nosso querido Dr. Rafael de Paula, do seu pai, Dr. Neilson de Paula. Pode acessar essas redes sociais. Se você não encontrar, não tem problema não. Fala com a produção. Nós vamos atrás do Dr. Rafael, encaminhamos para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Rafael de Paula, ele que é médico, cirurgião, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos assistindo nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, também no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que as nossas orientações, seguindo as determinações daqueles que entendem de saúde, é a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, o distanciamento social e o uso da máscara são os melhores meios de combate ao Covid-19. Portanto, queremos a sua companhia. É muito importante a sua companhia. Cumpra essas determinações e esteja com a gente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau.